Você se separou e não sabe por onde começar? Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas de como acelerar o processo da sua superação de separação e vou no final do vídeo também te dar algumas dicas de erros que eu cometi na minha superação de separação e que me causaram muita dor e sofrimento, para que você não cometa o mesmo erro que eu. A primeira dica é: aceite que vai doer. Para de ficar negando os teus sentimentos, para de ficar negando que está doendo, tá doendo. E faz parte do processo, tá? O sofrimento, ele é opcional, mas a dor, ela faz parte do processo. Então, sim, acolha o que você está sentindo, respeite, olhe para esta dor, porque quando você olha, você consegue fazer com que ela diminua. Tá? Então, negar só vai fazer ela aumentar ainda mais, ou você esconder ela dentro de você, isso vai te fazer mal. Então, aceite que vai doer sim e tá tudo bem. Uma outra dica muito importante que você já ouviu muitas vezes: contato zero. Bloqueie em todas as redes sociais, sem contato no WhatsApp, sem ligações, sem a última conversa, sem textão. Ai, mas ele precisa saber a dor que ele me causou, ou eu descobri uma nova traição e ele precisa saber que agora eu sei. Ele não precisa nada, ele já sabe de tudo isso. Ele já sabe quantas vezes ele te feriu, ele te machucou, ele te magoou, ele te traiu, ele já sabe de tudo isso e ele não se importou, ele não ligou. Então agora é hora de você se refazer, de você cuidar de você olhar pra você. Então, contato zero, isso é inegociável. Toda vez que você tem contato com ele, é como se você tivesse que começar do zero o seu processo de separação, tá? Então, às vezes você tá 2, 3 meses sem falar com ele, e aí você resolve atender ou olhar as redes sociais dele, enfim, ter algum tipo de contato com ele. Você volta para a estaca zero. Você revive toda esta dor do início da separação. Então não faça isso com você mesma. Uma outra coisa muito importante é se desfazer dos presentes e das fotos que vocês têm. A foto é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes vocês têm filhos juntos, é uma vida inteira juntos, então não está pronta ainda para ver o que você vai jogar fora, o que você vai desfazer de foto. Guarde numa pasta, tá? Para quando você estiver mais forte, você olhe para isso e veja as fotos que não fazem mais sentido para você ter na tua vida. Mas é importante que você não tenha contato com essas fotos, porque olhar para ele vai te ferir. Outra dica que vai te ajudar muito: mantenha uma rotina, tá? Faça academia, cuide da sua alimentação, se puder entrar num grupo de dança, faça novos amigos, frequente ambientes diferentes, para que você tenha vida, para que mesmo com dor, mesmo com tudo isso que esteja acontecendo, você vá se movimentando, tá? Eu não tô ignorando a minha dor, eu tô olhando para ela, mas eu estou me permitindo viver apesar da dor, porque você mantendo uma rotina e criando uma nova rotina para essa nova versão sua que está nascendo, vai fazer com que você não fique jogada, não fique sofrendo ainda mais por tudo que você está vivendo. Isso ajuda muito. E só complementando a dica que eu acabei de dar, crie novos hobbies, crie novas atividades, tá? Então descubra o que você gosta de fazer, coisas que você queria fazer que você deixou guardada, sabe, na gaveta, de repente fazer um novo curso, fazer uma viagem, ter novas experiências. Não frequente ambientes que você frequentava com ele, porque isso vai disparar gatilhos em você e vai fazer com que você sinta ainda mais falta dele. Então mude completamente de ambientes e se você não pode, se você puder, seria perfeito mudar de casa. Para mim, eu mudei de cidade, inclusive, isso me ajudou muito. Mas se você não tem essa possibilidade de mudar de casa, mude os móveis de lugar. Se você tiver condições de desfazer de algumas coisas que lembra muito ele, que ele gostava muito, desfaça, troque, venda e compra outro. Mas pelo menos mude os teus móveis de lugar para ficar com a tua carinha, com a sua nova versão, fazendo parte da sua nova história, que não tenha ligações visuais com a falta dele dentro da tua casa, que não tenha ligações visuais com
ele andando pela tua casa. Isso ajuda muito. Tenha uma rede de apoios. Tenha rede de apoio. Amigas que você possa desabafar, porque você vai sentir a necessidade de falar tudo que você está sentindo. Você não pode guardar isso para você, tá? Então, uma rede de apoio ajuda muito, mas não é para você ficar... Tenha prudência no que dá e no que não dá para você ficar falando. Você precisa pôr para fora. Hoje eu tô sentindo mais falta, hoje eu tô melhor. Olha, eu tô com raiva do que ele fez comigo. É importante você ter uma rede de apoio e faça terapia. A terapia vai colocar em ordem, vai te ajudar a tirar todas essas dores, vai conseguir fazer com que você tenha clareza de cada passo que você está dando dentro do seu processo. O estágio de luto, ele tem cinco estágios. E aí você precisa identificar em que estágio você está, se você está parado, se você voltou para trás, se você já deveria ter passado por outro estágio. Às vezes eu atendo mulheres que estão há 3, 4 anos paradas no mesmo estágio, às vezes por apego, ou às vezes faltando só fazer um movimento simples para se desbloquear e seguir a vida, mas sozinha não é possível. Então, faça terapia e tenha rede de apoio. Relembre tudo de ruim que teve no relacionamento de vocês. Ter clareza de todas as coisas que você não quer mais na sua vida, de todas as coisas que você não vai mais querer viver e nem aceitar passar do lado dele faz com que você não queira mais ele. Porque é muito comum quando a gente se separa lembrar só das coisas boas, sentir falta, sentir saudade e ver ele como ele não é. Ele não é essa pessoa boa. Se ele fosse, ele não seria ex. Então, tenha consciência, anote, escreva todos os defeitos dele, tudo que ele fez com você, todas as mágoas, todas as mentiras, todas as traições. Isso ajuda muito no momento de saudade, você ler aquela lista e falar, caramba, eu tô sentindo saudade do quê? De dor, de sofrimento, de tudo isso aqui? Então, você troca esse sentimento na mesma hora. Isso ajuda muito também. Tenha paciência com o seu processo, tá? O processo de superação da separação não é igual para todo mundo. Então, tenha paciência com o seu processo, não se julgue, não se cobre, se acolha, mas seja responsável. Faça os movimentos necessários. Não é para você ficar aí também paralisada, lambendo as tuas feridas. Você precisa fazer os movimentos, precisa se acolher e se respeitar, mas não é para paralisar aí também, tá? E aí, como eu falei para vocês, erros que eu cometi na minha superação de separação. Primeiro, eu queria manter contato com ele, mesmo que superficial, pelo fato de que 22 anos de casados, filhos envolvidos e tudo mais, não deu certo, tá? Porque ele usou isso contra mim. E aí vinha com saudosismos, aí vinha com conversinhas que só me feriram, me machucaram e atrapalharam o meu processo. Então, mesmo ele tendo seguido a vida dele, mesmo ele tendo tocado a vida dele, é como se ele quisesse me manter ali parado. Olha, eu fui viver a minha vida, mas eu não quero que você vá viver a sua. E isso, além de ser uma crueldade muito grande com você mesma, que, né, os ex costumam fazer, te fere tanto, te machuca tanto, que não vale a pena deixar a porta aberta. Hoje eu já tenho 1 ano e meio de separada, faz 8 meses que eu tenho contato zero. E foi a melhor decisão que eu tomei, tá? Acelerou muito o meu processo, me tirou da dor, eu não quero mais saber onde ele tá, o que ele tá fazendo, com quem que ele dá, não me importa mais. Mas é um processo. E um outro erro que eu cometi foi querer interceder pelos filhos. E aí fez com que eu trouxesse ele de volta para minha vida. Então os meus filhos já são grandes. É responsabilidade deles terem contato ou não. Se eles vão ter contato ou não, aí é com eles. Mas na época eu quis interceder, porque estava todo mundo sofrendo com o processo de separação. E isso me causou muita dor também. Então, evite, tá? A não ser que seus filhos sejam pequenos. Mas se eles forem grandes, se retire, deixe eles se entenderem.